Fala, gente boa, eu sou Marcel Lima, te dou boas-vindas. Este aqui é o nosso canal Episteme com Marcel, o seu, o meu, nosso canal de conhecimento científico aqui no YouTube. Sempre gosto de lhe pedir, se por acaso você gostar do vídeo, você senta o dedo no like e compartilha com seus amigos nas redes sociais. Se por acaso você está chegando hoje ao canal ou mesmo já está há um certo tempo, mas ainda não se inscreveu, se inscreva para estar acompanhando o nosso trabalho de forma constante. E sempre te lembrando que toda quinta e toda segunda às 10 da noite chega vídeo por aqui. E se por acaso você quer receber as informações da chegada desse material, você clica no sininho de notificações. Bem, na última quinta-feira eu havia dito que hoje eu publicaria um vídeo relacionado a oligodendrócitos e as células de Schwann. Mas eu refleti um pouquinho e percebi que era necessário, antes de a gente discutir sobre oligodendrócitos e células de Schwann, falar um pouquinho sobre a mielina, porque o assunto está entrelaçado ao outro aí, né? Então, hoje eu vou trazer o assunto sobre a bainha de mielina, para que a gente possa ter uma possibilidade de conteúdo maior, a gente interpretar bem os assuntos aqui dentro dessas séries de vídeos sobre a glia que a gente está tratando nestes últimos tempos aqui no nosso canal. Bem, antes de a gente entrar aqui no quadro, eu gostaria que você observasse uma figura, uma ilustração de um neurônio que eu vou mostrar aí agora para você. Ilustração essa que é tirada do livro de Bi et al., que eu vou deixar a bibliografia aqui na descrição do vídeo. E você acompanhe um neurônio, e nesse neurônio está presente a bainha de mielina. A bainha de mielina está sendo mostrada através de setinhas lá. Veja bem e grave bem a imagem, porque vai te ajudar aqui no discorrer do nosso assunto. Veja aí. Linda imagem, né? Nós temos aí, veja a perfeição que nós temos no nosso sistema nervoso, no nosso sistema nervoso na totalidade, né? Principalmente no nosso sistema nervoso central. Bem, que é a presença desse lindo neurônio aí, a bainha de mielina. Galera, é o seguinte, só para a gente ajudar aqui na nossa compreensão, também na nossa visão do todo aqui da bainha de mielina, eu trouxe um fiozinho aqui. Esse fiozinho é um fio comum, certo? Um fio elétrico. Trouxe aqui um pedacinho para você perceber o seguinte. Nós temos a parte metálica no fio e temos a parte de plástico. Essa parte metálica é por onde corre a eletricidade e a parte de plástico tem uma de suas funções, é fazer o isolamento para evitar que haja dispersão de eletricidade dos elétrons, né? Causando choque ou perda de eficiência do próprio impulso elétrico aí dentro. Então, a bainha de mielina e o axônio tem essa relação muito aproximada, isso aqui. Então, digamos que, numa analogia bem distante, assim, a gente pode colocar, a parte metálica é o axônio, a parte de plástico é a bainha de mielina, e esse espaçamento aqui que dá acesso ao fio, à parte metálica, né, que na nossa comparação é o axônio, se chama nódo de Ranvier. Nódo de Ranvier é este que a gente já viu no vídeo passado, quando eu te mostrei o astrócito fazendo a ligação com esse nódo que faz a transferência de nutrientes. Ele gruda num vaso sanguíneo e gruda do nódo de Ranvier, fazendo a transferência diretamente para o próprio neurônio, certo? Sem passar pela bainha de mielina. Então, só para a gente ter uma ideiazinha sobre isso aí, certo? Aqui para nos ajudar na interpretação. Então vamos agora partir para o quadro. Nós temos aqui, então, hoje o nosso assunto é bainha de mielina. A substância é mielina. Por que chama bainha de mielina? Porque justamente o axônio ele se encaixa de forma perfeita, né? Como se fosse um facão entrando numa bainha dentro da mielina. Então, essa bainha de mielina que é uma camada envoltória do axônio, ela faz essa proteção do axônio, do neurônio. E é importante perceber que ela não é só uma camada, ela é formada por várias camadas concêntricas e essas camadas são lipoproteicas. Ou seja, ela tem composições de lipídio e proteínas, sendo que os lipídios são de 70% e proteínas 30%. Os lipídios são os lipídios especializados chamados de esfingolipídios, certo? Então aí, para você entender as moléculas que compõem a bainha de mielina. Veja bem, voltando aqui na imagem, essa imagem que eu fiz aqui de um neurônio, né? Você pode dar uma olhadinha aqui, eu não sou um bom desenhista, mas só para a gente ter uma ideia aqui, nós temos aqui então um neurônio, o soma, o axônio e o terminal axonal. No axônio nós temos então a presença da bainha de mielina, que é simbolizada por essa parte preta aqui.
Na bainha de mielina, como eu disse para vocês, ela não é contínua, existem espaçamentos na bainha de mielina e esses espaçamentos são chamados de nodos de Ranvier. O objetivo desse espaçamento é justamente ter um acesso direto ao próprio axônio, através que o meio extracelular vai necessitar ter esse acesso ao axônio, a fim de que transfira principalmente para ele íons que vão possibilitar os potenciais de ação que estão relacionados ao impulso nervoso que corre no axônio, como eu mostrei para vocês, como se fosse na parte metálica do fio. O espaçamento de um nódo de Ranvier para o outro varia bastante, mas porque vai depender do tamanho do axônio, né? Mas ele gira em torno de 0,2 a 2 milímetros, certo? O espaçamento de um nódo para outro. Seguindo aqui. A bainha de mielina, ela tem como suporte de células gliais os oligodendrócitos e as células de Schwann. As células de Schwann estão presentes no sistema nervoso periférico e os oligodendrócitos no sistema nervoso central. Nós vamos ver isso aqui em mais profundidade no próximo vídeo, que vamos tratar sobre essas células gliais aqui. Então, qual é o objetivo da bainha de mielina? A bainha de mielina, ela tem como objetivo isolar, canalizar e otimizar o impulso nervoso. Ou seja, ela tem uma função básica e fundamental para que possa haver a passagem, né? As informações possam transcorrer de forma eficiente no axônio para que possa passar para o outro axônio através de sinapses de forma realmente eficaz. Então, ela funciona basicamente como um otimizador, uma otimizadora, né, do impulso nervoso. O impulso nervoso ele tem determinada velocidade, a velocidade ideal dele, e essa velocidade ideal, ou seja, o transcorrer dessas informações por dentro do axônio, devido à presença da bainha de mielina. Se não houvesse a bainha de mielina, o impulso nervoso seria muito mais lento, o que afetaria as nossas funções, as funções do nosso corpo, certo? Então, veja muito bem aqui para você perceber um detalhe. O impulso nervoso, ele corre no axônio, como eu havia falado, e corre nessa direção, saindo do soma, aqui do início do soma, né? Aqui no final, no início aqui, né, da presença do axônio colado no soma, até o terminal axonal. Esse é o sentido do impulso nervoso chamado de ortodrômico, que é o sentido normal do impulso nervoso. Ocorre que o axônio funcionaria assim, analogamente a gente falando, a um pavio. Quando você acende um pavio, digamos que esse aqui é o pavio, você acende o pavio aqui, ele vai queimar em uma determinada direção, ou seja, ele não volta, ele queima em uma determinada direção. Então, no caso aqui do axônio, o pavio queimaria nessa direção do soma para o terminal axonal. Ocorre que, se por acaso você acendesse o pavio no meio, ele poderia ir para lá, ou ir para cá, ou ir em ambas as direções, dependendo da circunstância lá. Então, essa forma de retorno das informações, quando você queima um pavio aqui no meio, no caso, entenda para queimar pavio aqui, um início de potencial de ação no meio do axônio, se ele retorna, o movimento é chamado de antidrômico. Isso não é comum, certo? O comum é o movimento ortodrômico, como eu falei. Mas em alguma situação experimental, no campo da ciência, é possível a ocorrência do movimento antidrômico, ou seja, o movimento contrário do impulso nervoso. Beleza? E o que ocorre? O impulso nervoso, ele passa no axônio por dentro da bainha de mielina. Então a bainha de mielina dá esse impulso maior a essa passagem elétrica aqui por dentro, fazendo com que ele alcance a velocidade ideal para que as funções ocorram normalmente. O que ocorre aqui nessa situação? A velocidade do impulso com a bainha de mielina é tão grande que, na verdade, ele dá saltos, chama condução saltatória. Então, a passagem do impulso nervoso aqui, ele passa de um nódulo ao outro saltando, ok? Então, aí justamente devido à eficiência, a velocidade é tão alta que ele vai saltando de um nódulo de Ranvier a outro. Aí você vai chegar naquele ponto que a gente precisa entender o que é velocidade e o que é tempo aqui dentro. Veja bem, em condições normais, o impulso nervoso dentro do axônio tem uma determinada velocidade e também um determinado tempo que ele transcorre ali dentro.
Mas isso vai depender muito se está tudo normal ali, o tamanho do axônio, uma série de coisas que vai influenciar, essas coisas vão influenciar na questão do impulso nervoso. Mas os dados normais presentes no impulso nervoso são os seguintes: a velocidade é de 10 metros por segundo, transcorrendo num tempo de 2 milissegundos. Lembrando que aqui ele vai realizando saltos, né? Como eu havia falado, a condução aqui é saltatória. Então, ele tem um tempo de 2 milissegundos, alcançando uma extensão de 2 centímetros de axônio, ok? Então, você perceba aí justamente a velocidade aqui do impulso nervoso dentro do axônio com a presença da bainha de mielina. Se não houvesse a bainha de mielina, não alcançaria essa forma eficiente dele aqui de passagem da informação, ou seja, do impulso nervoso de um axônio para um outro axônio seguinte. Vamos agora tratando, então, já tratando aqui da base sobre a mielina, vamos ver aqui agora o que causa a perda da mielina. Essa substância pode ser perdida e é um processo chamado de desmielinização. Então nós vamos saber as causas e também saber duas doenças aqui que são problemas causadas, esses problemas são causados pela perda da bainha de mielina, ou seja, a destruição da bainha de mielina. Então o que acontece, quais são as causas da desmielinização? Nós temos então algumas causas. O acidente vascular encefálico, ou também chamado acidente vascular cerebral, que é uma terminologia um pouco mais antiga, ou o mais conhecido derrame, inflamações, infecções, distúrbios imunológicos, transtornos metabólicos, deficiências nutricionais, especialmente a falta da vitamina B12, a presença também do monóxido de carbono, que é um veneno, monóxido de carbono que é resultado dessa combustão nos veículos, né, principalmente, e temos também a presença de medicamentos e o excesso de álcool no organismo, que pode causar a perda da mielina. Algumas doenças são provocadas por essa desmielinização devido a esses problemas. Nós temos, além desses problemas, podem acumular substâncias que vão destruir a mielina. A exemplo da ALD que a gente vai ver agora e também da esclerose múltipla. Com relação à esclerose múltipla, que é um problema que causa fraqueza, falta de coordenação, problemas na visão e também na fala, a ciência ainda não conseguiu desvendar as causas dela, né? Os sintomas já são bem esclarecidos pela ciência, mas as causas ainda não estão tão evidenciadas. O que ocorre é que existe um endurecimento, por isso que chama esclerose, de feixes de neurônios em várias partes do encéfalo, por isso que chama múltiplo. A esclerose significa endurecimento desses feixes de neurônios, né, desses agrupamentos de neurônios, em várias partes do encéfalo. Então, essa situação acaba causando problemas sensoriais e motores, como eu já havia descrito aí. Outra doença muito famosa de desmielinização é a chamada ALD, que é a adrenoleucodistrofia, melhor dizendo. Essa ALD foi retratada num filme chamado Óleo de Lorenzo. Se por acaso você não assistiu, eu te indico, assim, realmente é um filme perfeito, um filme maravilhoso, emocionante, um filme que vai contar justamente um rapaz, uma criança, né, que tinha ALD e os pais lutaram para que pudesse criar um óleo que substituísse o problema que estava acontecendo. Eles, nos estudos que eles fizeram da química lá, perceberam então que o que era a adrenoleucodistrofia, uma acumulação de gorduras saturadas em várias regiões do encéfalo, né? E ao redor da mielina. Então havia justamente a destruição da baía de mielina devido a esse acúmulo irregular de gorduras saturadas, provocando então a adrenoleucodistrofia. Então eu aconselho vocês a assistir esse filme, vocês que gostam dessa parte de neurologia, dessa parte de fala de cérebro, de todas as situações do sistema nervoso, eu indico para vocês o Óleo de Lorenzo, beleza? Então, é esse tema que eu estou trazendo para vocês hoje aqui. Eu espero que sirva de base já para vocês possam absorver bem aqui esses conceitos, porque no próximo vídeo nós vamos tratar sobre os oligodendrócitos e as células de Schwann, que estão relacionadas, essas células, né, diretamente à própria manutenção da bainha de mielina. Os oligodendrócitos no sistema nervoso central, como eu disse, e a célula de Schwann no sistema nervoso periférico, ok? Então, quinta-feira, a gente vem continuando com as células da glia e você, claro, ligado aí, e a gente sempre juntinho por aqui.
Um beijo e um abraço para todos.